Norden Yogen Ogjansam Bemagezardon Pola Yatsen Chogen Yodrumye Bemajun Leshek Sudran Cordo Canro Mampekor Ceci Jesu dag drupcio, Ginge lopci arshexuso, Guru pe masigia hum, On orgenio genog jansam, Pe magezardon bola, Yatsen chogin yodrumye, pe majun leshek sudran, cordo candro mampe acor, ceci jesu dag drupcia, ginge lopci arshek susol, Guru pe masidio hum. Om orgen yogen objansam. Pe magezardon pola. Yatsen chogin yodrum ye. Pe majung eshek sudran. Cordo candro mampe quor, ceci Jesu dag drupciu, ginge lopci arshek susol, guru pe masidia hum. Sanje chodan sochi chonam la, jancho bardo dagne chapsuchi, dagi jen soji pesonanchi, drola penchir sanje drupa harsho. Sanje chodan sochi chonam la, jancho bardo dagne chapsochi, dagi jen soji pesonanchi, drola penchir sanje dropa harsho. Sanje chodan sochi chodam la, juncho bardu dagne chapsuchi, dagi jen soji pesonanchi, drola penchir sanje drupa harsho. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. 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 Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum.
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sije Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sije Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sije Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sije Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sije Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sije Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sije Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sije Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sije Hum. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Soha. 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 Boa noite. E aí, queridos, tudo bem? Esse inverno aí que não tá de nada, né? Esse aquecimento global aí nem tem inverno mais direito, né? Ai, ai. Muito bem. Então, a gente vai entrar na terceira parte do retiro, o domingo de manhã, né, do ano passado, 8 de outubro de 2023. Foi lá no João 23, né, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, lembrando que as inscrições para o encontro de junho com o Lama no Rio de Janeiro, 24, 25 e 26, segunda, terça e quarta. Então, já está pertinho, né? 2 semanas aí. Então, ainda estão abertas. Quem não se inscreveu aí, que se inscreva, né? Presencial, online. A gente vai estar lá, né? Daqui a uns dias, recebendo o Lama nesse formato um pouco diferente, né? 3 dias à noite. Mas acho que vai ser bom, assim. É mais rápido, né? Olha, a Mirtz postou o link da inscrição, né? Então, uma oportunidade aí importante. É, e já falei várias vezes, mas vou falar de novo, né, sobre a importância da presença física para receber dos mestres, das mestras, o lung, né, das práticas, da realização. A distância funciona também. A primeira vez que eu vi algum mestre transmitir alguma coisa à distância foi Nankai Norbu Rinpoche. Nankai Norbu, fundador da comunidade Dzogchen, ele era um mestre um pouco rebelde, assim, a gente poderia dizer, né? Ele foi treinado, né, no Tibete, assim,
tanto na linhagem Nyingma quanto na linhagem Sakya, mas ele também tinha uma familiaridade muito grande com os ensinamentos Bonpo. Então, Nankai Norbu era considerado, né, uma reencarnação de um grande praticante do século XIX para o XX, Adzon Drukpa. Então, ele era um tulku, né, reconhecido desde pequeno. Ele tem, eh, quem quiser assim, entender um básico sobre a grande perfeição sobre o Dzogchen, tem esse livro publicado pela Lúcia da Letra, Cristal e o Caminho da Luz, de Nankai Norbu, que é um dos melhores livros que eu conheço assim para a pessoa se familiarizar um pouco mais com o que é o Dzogchen, como histórias, né, assim, tudo muito maravilhoso. Ele conta um pouco da biografia dele também, dos tios dele, que eram grandes mestres. Um dos tios dele alcançou o corpo de arco-íris na morte, assim, então grandes seres assim. Então, Nankai Norbu, ele em um certo momento ele começou a fazer a transmissão online da introdução à natureza da mente, que é um ponto essencial assim no Dzogchen. Só não podia ser uma gravação. A pessoa tinha que estar conectada online no momento da transmissão. Então ele começou a fazer isso. Não vou lembrar em que ano, mas 2011, 12, 13 por aí. E então assim, já muitos mestres achavam um pouco estranho ele transmitir o Dzogchen sem pedir o Nondro antes, sem pedir, né, assim, um diploma com as preliminares completas. Ele oferecia de forma mais direta, assim. Ele tinha essa... É mais ou menos a filosofia do Lama Santen de colocar o gato no alto do poste, né? O exemplo clássico do Lama. Coloca o gato lá no alto do poste e vê se ele fica. Se ele ficar direto, para que que vai voltar atrás e fazer preliminar? Não tem necessidade. Agora, se ele não ficar, aí você vai recuando, 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 né? E dando práticas preliminares para ajudar o gato a voltar para o alto do poste em algum momento. Então, o Nankai Norbu, ele fundou, né, esse grupo, Comunidade Dzogchen, e tem muitos textos publicados. Era um erudito também, além de um mestre de realização. Ele escreveu uma história cultural do Tibete, a pedido de Sua Santidade Dudjom Rinpoche. Ele também traduziu um dos tantras fundamentais do Dzogchen, que é o Kundye Gyalpo, Soberano Supremo. Acho que em inglês está como The Supreme Source, Fonte Suprema. Muito maravilhoso, assim, um texto fundamental dos ensinamentos de Dzogchen. Ele traduziu junto com um aluno, um italiano. Então, assim, tem um material maravilhoso. Então, ele começou a oferecer isso online também, o que era bastante estranho na época, né? A maioria dos mestres não oferecia nada online, assim. Isso é pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Então, naquela época, assim, era um pouco, né, fora do normal. Mas ele também dizia, com certeza, a gente pode receber aquilo online, mas melhor participar, né, dos retiros, energia da sanga em grupo, reunida, proximidade física com o mestre, a possibilidade de lá oferecer um kata, olhar no olho do mestre, da mestra, né, assim, receber uma bênção. Então, é algo assim que não tem preço, né? Coisas que o seu cartão de crédito não pode comprar para você, né? Então, então fica de novo nessa assim, essa admoestação, né, para a gente não deixar de ir, né, fisicamente assim atrás dos mestres. Eu vejo assim, a gente se acomodou muito nesse período pós-pandemia. Claro, as passagens aéreas ficaram caríssimas, mas a gente vê na cidade mesmo, a gente oferece grupos de estudo presenciais, as pessoas não vão mais como antes. Então surgiu aí uma acomodação, uma preguiça, desculpas variadas, porque é longe, porque demora, porque é perigoso, porque isso, porque aquilo. Mas antigamente as pessoas iam e eram os mesmos problemas, assim, né? Então é uma mudança de mentalidade mesmo, assim. Então vamos lá, né? Então tá aí, dia 24, 25 e 26, e depois o retiro aqui no Abirate, a gente vai abrir em breve as inscrições, de 16 a 20 de agosto. 16 a 20 de agosto. Fora, obviamente, os retiros de inverno, né, que o Lama vai oferecer em Alto Paraíso, em Curitiba, no Sukhavati. Então, aproveitemos. Tempos de degenerescência, mas ainda o Dharma está presente. Quando a gente olha assim para a situação do mundo, né, geopolítica e climática, é meio deprimente.
sei se vocês acompanham bem, assim, mas a situação não é nem um pouco favorável em direção quase que nenhuma, assim. Te olha, assim, né, se assusta um pouco e não sabe muito bem onde que vai dar e que prazo que nós temos, né? Nosso prazo é completamente incerto. Então, a gente tinha que aproveitar agora, hoje, né? Por exemplo, os tibetanos achavam também que tinha um tempo lá no Tibete, tentaram negociar, achavam que os chineses iam entender o que eles faziam, assim. O próprio Dalai Lama achou por muito tempo, né, que o regime comunista chinês ele entenderia, né, como o Dharma fazia bem para as pessoas, mas aí ele foi descobrindo de forma muito dura que não havia essa intenção, né? Não havia intenção nenhuma de sustentar qualquer tipo de religião no país. Ele teve que sair, né, fugido, né? A fuga do Dalai Lama do Tibete, né, em 59 é uma coisa interessante, né? Então vale a pena assistir o filme Kundun, por exemplo. Tem também as biografias, né, do Dalai Lama. Tem uns 2 ou 3 filmes, assim, documentários que foram feitos com ele ao longo dos tempos. Tem esse último, né, que é o Grande 14º, é um documentário muito legal. Também tem aquele Compaixão no Exílio, que é um clássico também. Então é interessante a gente saber, né, como que aquilo tudo se deu. Então o Dalai Lama, essa figura, né, maravilhosa. Tá, ó, tá perto do próximo aniversário, hein? 6 de julho. Vai fazer 89. O Dalai Lama mais velho de todos os tempos. É o mais longevo. Então, muito bom, né? Então a gente vai tentando aproveitar isso tudo assim, né? Seguimos. Dalai Lama está nos Estados Unidos fazendo um tratamento do joelho. Olha, não sabia que ele tinha viajado assim tão longe. Ele segue viajando. Foi para os Estados Unidos, isso foi notícia da Tibet House de lá dos Estados Unidos. Que bom, isso é uma Até boa notícia, pediu porque para fazer preces ao guru da medicina. sim. E se ele ainda tem condições de saúde, né, de fazer uma viagem dessas, de, sei lá, da Índia aos Estados Unidos, deve dar o quê? 12, 13, 14 horas? Não sei É, bem. Por deve aí, dar né? mais. É, Mais, né? Porque não deve. Será que tem direto? Deve ter. Direto, será? Não dá, né? É muito longe, né? Acho que Nova Delhi, Estados Unidos, não tem. não, Passa pela acho Europa. que não, tem que fazer alguma parada na Europa, em algum lugar. É. Sim, então veja. Né? Então ele deve estar relativamente bem, assim, a condição, né? A clínica dele. Foi tratado do joelho, olha que luxo. Tratar dos joelhos, mas O joelho é alguma uma coisa que condição que depois ele que estraga a está. gente deixa, né? A gente vai deixando e vai andando de muleta e não sei o quê. Então, pessoa que está com energia para tratar o joelho, tá muito bem, tá um garoto. Uma vez ele brincou, né? Que os chineses podiam ficar tranquilos que ele ia viver até os 113. Não sei se vocês lembram dessa fala dele, assim. Mas não sei se é verdade, né? Acho que ele fez mais para provocar mesmo, pô. Ele jogou muito futebol. Né? Machucou o menisco. Ai, ai. Então, é isso, gente. E quem viu, viu, né? O Dalai Lama aqui no Brasil. Ha, 92, 99, 2006 e 2011. O Dalai Lama veio 4 vezes ao Brasil, assim. É bastante, hein? O SEB sempre esteve completamente envolvido desde a primeira. A primeira o Lama Santo organizou em Porto Alegre, né? Levou até o Dalai Lama na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Tocaram um hino tibetano. Na época, os chineses não tinham tanta pressão sobre o Brasil. Hastearam a bandeira tibetana ao lado da bandeira do país do Rio Grande do Sul, né? Desculpa, o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, 92. Em 99 foi em Curitiba. O SEB Curitiba ajudou a organizar bastante. O Bruno Davanzo trabalhou muito. Eu estava lá naquela época, mas não consegui ir. Aí em 2006 foi em São Paulo, a gente trabalhou bastante na organização também. E 2011 também, o SEB sempre ali juntinho do Dalai Lama, né? Uma figura fantástica. É, Muito bem, então, posto isto, página 63, terceira parte, 3 de 3. O fim está próximo.
Bom dia! Eu estava olhando assim, a gente só se encontra para tratar de coisas do Dharma, né? Não é maravilhoso isso? É super bom. Quando eu fiz os primeiros retiros com o Shagdu Rinpoche, eu achava muito inacreditável. Eles estavam lá recitando Om Ha-Hum Benzaguro Pema Sid Hum. Eu ficava contando quantas vezes eles recitavam para da próxima vez eu saber quando que ia terminar aquilo. Nunca dava o mesmo número, mas todo mundo sabia direitinho a hora de parar. Não é incrível? Aqui também, aqui nós estamos recitando de repente por um. Todo mundo para junto. E como que é isso, se não tem um maestro para dizer agora, turum? É super bonito isso. Isso é sanga, né? Todo mundo uma mesma mente, né? Junta. E é isso também, que acho que a gente pode dizer o mesmo de nós, assim. Então a gente encontra o Lama para falar do Dharma. E nós também, basicamente, nos encontramos, né, para estudar, para falar, para trocar, né, sobre o Dharma. Então essa é uma amizade, amizade de sanga, que é uma amizade para muitas vidas, não é uma amizade focada apenas, né, em trocas sansáricas, tipo assim, ah, você gosta da mesma banda que eu, então vamos junto no show. E é isso, né? Nosso ponto em comum é uma banda. Aqui não. A gente está compartilhando, né, uma visão de mundo, assim, e uma missão, assim, né? A missão Bodhisattva é uma missão para todas as vidas futuras. Então é como se a gente estivesse, assim, né, sendo treinados na mesma mandala para fazer, assim, um trabalho que pode estar começando ou continuando nessa vida, mas que é um trabalho para todas e todas as vidas futuras, em todos os corpos e reinos e planetas, sistemas solares em que a gente renascer, a gente vai buscar o Dharma de novo, né? Então, esse é um tipo de amizade, né? Essa vale a pena, hein? Amizade na sanga, assim, por mais que a gente se desentenda às vezes, e gosto daquele, não gosto do outro, ah, o outro falou isso ou não falou aquilo, a gente tem as nossas críticas mútuas aí, mas isso é irrelevante. Realmente tem essa coisa muito maior, né, assim, por trás, esse grande guarda-chuva, né, do Dharma, do Buda, que realmente, né, nos inspira, nos mantém conectados. Veja, os anos vão passando, a gente pode dar umas escorregadas, né, umas patinadas na curva, mas a gente levanta com a bicicleta e segue, né? Segue pedalando. É bonito de ver, né? As pessoas às vezes perguntam, né? Nossa, a pessoa está mais afastada, né? Não, as pessoas vêm e vão. Elas dão uma paradinha para descansar, às vezes, né? Tomar uma água, mas daqui a pouco elas voltam. Voltam a praticar, né? Voltam a buscar os ensinamentos. A gente vai vendo, ó, é bom estar mais anos na sangue que a gente vê esses movimentos, assim, pessoas que sumiram, às vezes, por 10 anos, reaparecem. Aí outros que estavam super dedicados, de repente somem porque acharam algum problema nos ensinamentos, assim, e vão ficar lá remoendo aquilo, vivendo outras coisas, trabalhando. Aí passa o tempo, daqui a pouco eles se reconectam. Seja no SEB, seja em outra sanga, porque isso também não importa, né? As pessoas vão seguindo o Dharma, os ensinamentos que conduzem à liberação. Então, essa é uma conexão, assim, de irmãos e irmãs Vajra, né? Que foram recebidos numa mesma mandala, mesmo mestre, uma mesma linhagem, e a gente vai carregar isso, assim, sabendo ou não, o nosso fluxo mental, nossa Laya Vijnana está guardada. E isso vai, né, produzir consequências e frutos em todas as vidas futuras. É uma coisa bem forte, assim, né? Então a gente deveria, quando a gente faz as preces e dedica os mantras também, a gente deveria dedicar para toda a sanga, né? Então tem o livro dos pujas lá, maravilhoso, país inteiro conectado, colocando nomes dos vivos, dos mortos, né? Recitando pelas pessoas, e não só pelos que estão com problemas, mas também a gente lembra da sanga assim que se encontra, né, para os estudos e para os retiros, e dedica, né? A gente realmente olha, eu não entendo muito bem aquela pessoa, mas pá, que ela seja feliz, que ela se liberte do sofrimento, ela encontre as causas da felicidade, né? Mesmo que a gente não tenha, assim, às vezes uma conexão kármica muito próxima, muito pessoal, isso de novo, isso não importa. A gente aos poucos tem que, ao longo do caminho, ir deixando meio de lado, né, esses fatores mais pessoais, e a gente vai focando essa impessoalidade lúcida do Dharma, né? Ninguém quer ser alguma coisa, cada um grãozinho de areia fazendo uma pequena parte a cada momento, e aquela coisa, aquela grande engrenagem assim vai se movendo.
Então é assim que os mestres ensinam, né? Só seguir fazendo. E para isso tem um método. Sobre o método circular 3.1. Então, pessoal, eu queria explicar. Nós estamos sempre trazendo trechos dos ensinamentos, olhando uma parte dos ensinamentos, e eu acho importante a gente entender, porque pode brotar um tipo de frustração. Eu escuto uma parte, e aí? Como é que termina isso? Ou eu escuto a volta inteira, mas por que isso não resolve? Não tem um fim isso? A gente fica um pouco assim. Como que isso aí não tem fim? Então é importante a gente entender esse método circular. Vocês guardem isso na mente. Não é um trajeto linear, é um processo circular. Então a gente faz aquilo tudo e entende de um jeito. Porque a gente entendeu de um jeito, quando a gente pega de novo, começa de novo, a gente já entende num outro patamar. É assim que vai acontecendo. E é um pouco exasperador, vamos dizer, porque sempre tem um patamar acima. Aquilo é meio perturbador, assim. Mas tem o último. A gente pode pensar, bom, não tem. Aquilo é uma coisa infinita. Mas tem. Esse aspecto final vocês vão ver. Porque a gente vai cansando das coisas. Nós vamos cansar das palavras, vamos cansar da causalidade, vamos cansar de nós mesmos. A gente vai cansando. Aí vai desaparecendo isso. Construção da identidade é a natureza que constrói. Nós cansamos e a visão vai se estabelecendo sem palavras. Então, a forma de praticar mais adiante é sem palavras, sem conceitos, sem pensamento. Mas não é que a gente decida não pensar, decida não ter palavras. Não é. É porque a visão vai se estabelecendo sem palavras. É assim. Por exemplo, se vocês se movimentam dentro da cozinha da casa de vocês, não precisam pensar, agora eu vou andar em direção à gaveta dos talheres que fica à direita. Agora eu vou pegar um garfo. Mas se você não sabe nada, às vezes precisa de uma pessoa que diz: atenção, é assim. À sua direita. Não tem uma gaveta? Tem. Então caminhe em direção a ela. Agora abre a gaveta. Não tem um garfo ali na sua frente? Tem. Então pega o garfo. Aí leva em direção à pia. Aí espeta não sei bem o que, né? É assim. Aí você precisa transformar tudo em palavras, mas quando a visão se estabelece, você não tem mais a sensação de esforço. Então, essas práticas todas que nós estamos fazendo, elas são do tipo assim: você está aí? Tô. À sua direita não tem uma gaveta? Tem. É um pouco assim, entende? Por quê? Porque nós não estamos acostumados a observar essas coisas. Então, tem uma descrição. A gente diz, mas essa descrição é cansativa. Eu acho também. Mas tudo bem. Então eu não vou explicar nada. Você encontra tudo aí na cozinha como quiser. Aí o pessoal, não, não, então me ajude. Então é assim, presta atenção. À direita tem uma gaveta. Ou à direita tem problemas. À esquerda é a solução. Aí você vai andando naquela direção. É uma coisa um pouco assim, entende? Então nós estamos olhando desse modo. Aí essas instruções são um pouco cansativas. Elas dependem também de onde nós estamos. Então é um pouco problemático. Se a pessoa não está na cozinha, me diga onde você está. Eu não sei onde é que eu estou. Bom, então vamos experimentar. Esse exemplo é muito bom, né, Marcelo, do negócio da gaveta do garfo. É É, perfeito. Essa coisa de que você, quando você não sabe, você precisa de alguém te dizendo, né? Mas depois daquilo realmente fica no automático. Achei muito bom esse exemplo. Assim, é simples, mas é muito bom. com Enfim. certeza. É o aspecto pedagógico do Dharma. Aquilo pode ser muito direto, do tipo assim, ó, é isso só. Né? Uma instrução bem curta, direta e sintética. Ou Uhum. instruções detalhadas, né? Passo a passo. E cada um de nós tem fases assim que o passo a passo vai fazer mais sentido. Tem fase que a gente está de saco cheio do passo a passo. A gente quer uma coisa mais direta, mais curta. Ela também depois entra, né, no automático. É isso que eu acho, né? Depois de muito passo a passo, de alguma maneira aquilo entra. Entra, com certeza. A gente vai É. vendo, né? Quem já está um tempinho a mais no Dharma, a gente vai vendo como vai funcionando. A gente nem vê como. O Lama diz assim: passam-se anos, a pessoa olha, ela, realmente, eu estou fazendo algumas coisas diferentes, eu já não faço, não reajo do mesmo jeito, não faço a mesma coisa, eu não vejo tanto sentido em algumas coisas que antes eu via tanto.
Então o Dharma, ele vai por osmose, ele vai entrando pelos poros e vai ficando. E vai ficando, a gente não, né? E aí aos pouquinhos aquilo realmente vai ficando claro. Então, esse método, né, com instruções, realmente manual de instrução, estilo, né, Waze, Google Maps, né, em 300 metros, vire à sua direita. Né, recalculando a rota, né, quando a pessoa não vira no lugar que ele mandar vir, né? Então o lama é mais ou menos isso aí, a pessoa não sabe nem onde está, daí ele, peraí, então vamos tentar alguma coisa, né? Então nunca está perdido. O GPS do Dharma sempre te redireciona, né, para o ponto último, assim. Então é só não se desconectar. É só não deixar de. Não pode desligar o GPS, isso aí não pode. Marcelo, Oi, você comentando isso, eu comecei a me lembrar num momento assim, de muito estresse, né, que eu vivi, cuidando da mãe, muita gente, mas o Dharma gritava na minha mente. Acho que o Dharma teve assim, gritando, me direcionando. Você comentando isso me fez lembrar essa experiência. É impressionante. Ele fica realmente. e no momento de crise, momento que você está pressionada, né? Assim, realmente brota o refúgio. Né? Onde é que eu tomo refúgio? Essa pessoa lembra do Buda, do Dharma, da Sangha, das instruções, como é que eu ajudo a pessoa que está ao meu lado, né? Muito bonito mesmo. Aquilo ficou. A gente pode às vezes achar que, eu não aprendi nada, não está funcionando, não mudei nada, acho que eu até piorei um pouquinho. Às vezes as pessoas têm a sensação, né, de que não estão avançando, uma coisa assim, mas isso não é verdade, é ilusório. A gente está avançando. Todo mundo está avançando, cada um no seu ritmo. Tem fase que a gente anda mais rápido, fase que anda mais devagar. Mas aí vem essa noção do método circular que o Lama relembrou aqui. Não é uma escadinha. Não é assim, primeiro vou aperfeiçoar uma etapa para depois passar para a próxima etapa, degrau por degrau. Não. A gente vai girando ao redor das instruções, das mais simples até as mais sutis, e vai girando, e vai girando, e assim, mas é uma espiral crescente, assim. A gente segue girando nos vários métodos, nas várias práticas, mas cada vez ampliando mais a capacidade de meditativa e a capacidade da visão, né, de entender, de analisar. E aí a gente vai conseguindo, na ação no mundo, integrar um pouco mais os ensinamentos. A gente pode até não conseguir fazer, mas a gente lembra daquilo. Tudo está introjetado, né? Então esse é um ponto importante. O método é circular. O roteiro dos 21 itens, ele não é linear, ele é circular. Você vai do 1 até o 21, retoma do 1 até o 21. Época estou praticando o 2 com o 3 com o 4, ou o 5 com o 6 com o 7. Então a gente está praticando, né, partes do roteiro ao longo, né, da nossa trajetória. E uma prática mais adiantada ajuda a melhorar a prática mais preliminar. E a preliminar reforça a prática mais avançada. E assim vai, né? Então, esse é um ponto importante entender. Para não ter uma sensação de, eu estou recuando. Por exemplo, tem gente que acha assim, se eu tá louco, chama até uma prática preliminar, então eu quero uma prática mais avançada. E a pessoa acha que não deveria mais praticar shamatha, por exemplo. Não, a gente segue, tudo é necessário, tudo é maravilhoso. A gente vai girando. Isso é importante. O abandono da identidade. Esse é um bom título de filme, hein? Tem um outro aspecto que não é muito fácil de explicar. Ele é um pouco perturbador, eu confesso para vocês. Mas hoje é o dia da verdade. Aproveitar que está chovendo no Rio. Estava chovendo lá no domingo. É assim, pessoal. O outro aspecto, não sei se é necessário a gente falar assim com todas as palavras, mas é que esse ser que somos nós, ele não vai atravessar em direção à iluminação. Não tem solução. Nós vamos deixar ele direitinho, sentadinho em algum lugar e vamos embora. Não só esse ser, como qualquer outro que eu arrume. Eles não cruzam. Aí a gente pensa, bom, mas quem é que cruza então? Como é que é isso? Então não, então estou fora. Ainda bem que o Lama falou porque eu estou me mandando. É assim. Essa é a hora da verdade. Isso é ensinamento irado também. Você pode estar rindo, mas isso pertence à categoria dos ensinamentos irados. O próprio Buda diz: eu não vim, eu não vou, né? Então, como é que é isso?
Então a gente precisa entender. Eu acho que no nível dos ensinamentos que nós estamos olhando, é importante a gente ver isso, sabe? Porque quando a gente começa no caminho do ouvinte, a nossa identidade é crucial. Eu tenho que fazer tudo direito, me construo como um ser direito que vai fazendo tudo certo. Mas a gente já deveria desconfiar. Se eu me construo como um ser direito que faz tudo certo, eu não sou isso. Porque eu me construí assim, pessoal. Ah, e se eu me construo desse modo, eventualmente eu posso me construir de algum outro jeito que eu não sei bem como é. E aí, se eu for olhar na minha memória, já me construí de vários jeitos. Meio complicado, né? Isso não é uma confissão. Isso é só uma forma retórica de falar. Porque eu não estou confessando nada. Mas nós podemos nos construir de vários modos, entendem? Se a gente olhar a nossa vida, a gente já se construiu de vários modos, dentro de bolhas específicas. E agora, a bem da verdade, nós estamos dentro de uma bolha construída de um certo jeito. A escolarização. Aqui nesse encontro nosso também é um laboratório disso. Está todo mundo com uma cara praticamente iluminada, né? Dentro de um lugar, iluminado, ouvindo ensinamentos iluminados. Mas isso tem prazo para terminar. Ao meio-dia, nós voltamos ao normal, vamos dizer assim. A gente pode se construir de algum jeito e depois a gente sai. Então, o ponto central, pessoal, não são as identidades que a gente constrói, que são o que a gente é escolarizado para ser. Escolarização é assim, você é tal coisa. Aí nós terminamos treinando para ser aquilo, fazemos muitas vezes aqueles movimentos e terminamos sendo aquilo. Não sei se alguém, provavelmente alguns já jogaram tênis aí, ou já jogaram outras coisas, né? Então, por exemplo, tênis, o treinamento é assim. Eles ficam jogando uma bola para o lado e nós, pá! Aí jogam outra bola e nós, pá! Até que a gente saiba jogar uma bola, entende? Aí vai para o outro lado e pá! E pá! Agora, dá 2 passos para lá e bate de novo. É assim, você treina muitas vezes a mesma jogada para saber como, enfim, você vai jogar. É assim, está construindo uma identidade. Está construindo as habilidades de alguém que vai jogar. Desse modo, nós construímos as nossas habilidades e viramos aquele ser. Isso é escolarização. A escolarização se completa quando acreditamos que somos aquele ser. A partir daí, nós operamos daquele modo, nós somos isso, nós defendemos isso. Mas as circunstâncias, a realidade, não têm compaixão com as nossas construções. Não importa o jeito que nós construímos, aquilo vai se desgastando e se desgastando e cessa. Por vezes, os seres poderosos tentam substituir a própria manifestação por uma estátua em pedra, em concreto, em mármore, mas aquilo também afunda. Eu não sei como foi possível o Partenon grego entrar em destruição, uma joia completa. Como que uma joia completa, que ainda está lá, pode ficar em ruínas? Como uma coisa daquelas tão fantástica entra em decadência? Mas entra em decadência. É roubada, tem fragmentos do Partenon em várias grandes capitais do mundo. Roubaram tudo que podiam daquilo. Os islâmicos, quando dominaram a Grécia, o Império Otomano, transformaram o Partenon em depósito de pólvora e o depósito explodiu. O Partenon sofreu naturalmente. Mas como eles pegam um templo daqueles e transformam em depósito de pólvora? Isso que é decadência completa. Como ocorre uma decadência dessas? Constrói-se uma coisa super elevada, já em um monte, com mármore branco, belíssimo, maravilhoso, e que aquilo não consegue se manter como tal. Então, a nossa identidadezinha, que chances tem? Esse é o ponto. Não é, gente? E aí? As nossas identidades. Marcelo, Oi, Luana. quando ele começa a falar da identidade, ele está praticando Vipassana da identidade, é isso? É. Ele está analisando a bolha da identidade, porque eu preciso enxergar a bolha para poder sair da bolha. Isso é Vipassana. Vipassana tanto da identidade quanto da bolha, é isso? É, a bolha é um termo geral que a gente usa assim, né, para quando você completou, vamos dizer, a identidade e seus acessórios, vamos dizer assim. Aquilo está construído, né? Você tem uma identidade que você assumiu e você está operando dentro de uma bolha a partir daquela identidade. Você vê o mundo de um jeito, por exemplo, assim, a pessoa lá, sei lá, é contadora, né, contabilista, daí ela vê o mundo com olhar, né, aquele olhar de quem se formou como contador, então tem uma identidade que foi construída, né, progressivamente,
Aí nasceu a identidade, essa identidade opera dentro de uma bolha. O mundo todo ao redor dela gira, né, tendo essa identidade como centro. Então a Então, a identidade identidade não existe sem a bolha. a identidade é um dos componentes da bolha. Tá, tá bom. A partir de uma identidade, eu vivo na bolha daquela identidade. A bolha é mais complexa, né, do que a só identidade em si, porque a bolha mantém a identidade viva, sustenta a identidade, né? E uma dessas bolhas que constrói identidades é o processo de escolarização que o Lama está colocando aqui. Então, né, ao longo da história, a humanidade foi vendo formas de transmitir conhecimentos para as próximas gerações e foi gerando, né, métodos, cursos, com motivações variadas também, sabe muito bem, né? Algumas motivações eram mais religiosas, outras eram de uma dominação mais social, assim, né? Econômica. Então, por exemplo, hoje em dia, o processo de escolarização, ele culminou basicamente assim na formação de mão de obra, né? Vamos dizer assim, por que que uma pessoa vai fazer um curso técnico, vai fazer um curso superior? Em geral, 95% está pensando assim: eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso de um trabalho, eu preciso, né, cuidar da minha vida. Então, o aprendizado, ele acaba se tornando apenas um meio para atingir um fim, que é algum nível de estabilidade, ter uma profissão, ser respeitado, né? Ter algum tipo de inserção social. Quem não tem um curso superior, quem não tem uma profissão clara, né? Eu lembro uma vez o Lama brincou com isso, me perguntou também, tipo assim, né? O Lama é lá um mestre em física quântica, né? Um bacharel em física, professor, etc. Mas ele largou tudo isso, né? Ele é um Lama budista. Daí ele falou, às vezes quando me perguntam assim, né? O que que o senhor faz? Por exemplo, né? Num cadastro de alguma coisa que não sabem que ele é um Lama budista, ele fica meio assim na dúvida o que que ele fala, né? Fala do passado, fala do presente, né? Eu, quando tenho que preencher alguma coisa, eu nem penso, coloco lá engenheiro eletricista, não vou ficar explicando, né, o que que eu faço hoje em dia. Diz lá, fala de uma identidade do passado, assim, né? Então, é interessante isso, né? A gente se constrói, se esforça. Nossa, quanto esforço, gente. Quando eu lembro, assim, horas e horas e horas de aulas, laboratórios, trabalhos, provas. Foram muitos anos de escolarização, não foram? E não dava tempo, assim, por exemplo, de apreciar aquilo, não tinha tempo. Eu lembro assim, é, eu sempre, para as provas, eu primeiro estudava para tirar nota, né? Então, estudava a matéria que o professor tinha mandado até dominar aquilo. Agora eu posso estudar de verdade. Eu ia pegava 3 livros na biblioteca, de preferência de autores russos, né, que são os melhores. E aí ia ler, assim, uma coisa para entender mesmo, né? Porque na faculdade aquilo era mais apenas para tirar nota. Deprimente. Mas a massificação do ensino e tudo vai conduzindo um pouco para isso. Imagino, né, que a vida dos professores não seja muito fácil. Já não era, e hoje em dia, então, de olhar para aquilo tudo, né, como ajudar aqueles seres. Então, quem é professor e está no Dharma também tem uma chance de, nas suas aulas, passar não só o aspecto técnico, né, da matéria em si, mas também de estabelecer contato humano com aqueles alunos, com aquelas pessoas, com os outros professores, né? Então, isso é uma boa coisa, eu acho, quem é professor de qualquer coisa. Lembrar que, acima, mais importante do que aquela pessoa aprender equações diferenciais, quarto grau, alguma coisa assim, melhor do que isso, né, estabelecer uma conexão positiva. Então, isso é interessante. Tem alguns professores que fazem isso, né? Tenho um professor que eu tive aula com ele de matemática na quarta série do primeiro grau. Depois ele deu aula para gente de física na oitava série, primeiro grau. E aí até hoje ele mantém contato com um grupo de amigos daquela época, assim, e ficou assim como uma referência positiva, porque ele não só dava aula, mas ele fazia amizade com os alunos.
Então, isso é uma coisa importante, assim. Então, a gente aproveitar, né? A escolarização poderia ser uma coisa mais positiva. Mas, em geral, todo mundo sai encaixotado com um diploma. Agora você já está autorizado a fazer concurso público. Muito bem, você tem curso superior, tem um diploma, pode fazer concurso. Né? Outros dizem assim, não, eu vou para a iniciativa privada, né? Vou ficar rico. Ai, ai. Então é isso. Como se diferencia a bolha da paisagem? Então a paisagem é um dos elementos da bolha também. A paisagem vem antes. A paisagem, ela é um termo que o Lama Santen assim usa mais. Você não vai encontrar muito esse termo nos ensinamentos tradicionais budistas, porque a gente trabalha lá. Então, para ter uma bolha completa, o corpo está operando dentro da bolha, a energia está operando dentro da bolha, a mente, os pensamentos estão operando dentro da bolha, e certamente a paisagem mental se instalou por dentro da bolha. Então, por exemplo, assim, a pessoa que está operando dentro da bolha de um aluno do curso de teatro, por exemplo, na faculdade, fazendo teatro. Então, ela tem todo um script já meio interno de como que você frequenta, como é que as pessoas meio que se vestem ou não se vestem, né? Ou seja, tem todo um conjunto já de ideias que a pessoa automaticamente vai seguindo naquele modelo de aluno daquele curso. Então, ou seja, ela está operando dentro de uma paisagem. Então, a paisagem faz parte da bolha. A bolha seria assim, é por isso que é legal olhar no roteiro de Prajnaparamita, né? Quando o Lama diz assim, como que no item 2b, né, a coemergência, né, de forma, mente e energia. E aí, no 2b, o Lama explica direitinho, né, como que vai surgindo, né, a construção da bolha. E aquilo envolve todos esses elementos, né, a construção da bolha completa. Então, tem essa identidade, causalidade, urgências, visões estratégicas, tudo aquilo, né, que vai operando. Exatamente, a Mirtz colocou ele inteiro ali, né? Então, a paisagem está dentro da bolha ali, ó. Energia, paisagem, identidade, causalidade, propósito, visão estratégica, urgências, tudo isso, bolha. Aí a mandala, a Margarete, rapidinho já, tchum, né? Então, tudo bem. Se a bolha, então, é o modo de operar dentro do samsara, em que todo mundo está encaixotado, na verdade, está englobado pela bolha, né? Não está encaixotado, porque não é quadrado, é redondo, é esférico. A mandala também é esférica, mas a mandala, ela não tem fronteiras. A mandala é uma mente que opera fora das bolhas. Não está operando a partir de identidades, não está operando a partir de causalidade, não está operando a partir de bolhas. Então, assim, quando eu uso o termo paisagem mental, eu estou usando um termo mais do samsara mesmo, da visão dual, da mente que opera a partir de avidya, do primeiro elo da originação dependente. Quando eu falo em mandala, é uma região, é um espaço de sabedoria em que eu estou operando a partir de uma mente impessoal lúcida. Então, a mandala de Chenrezig, estou operando a partir da mente compassiva, incondicional. Quando eu falo da mandala do Buda da medicina, eu estou operando a partir daquela mente lúcida que vê a possibilidade da cura para todos os seres. E assim por diante. Então, as mandalas são incontáveis. São regiões fora do samsara, fora das bolhas. Então, a gente que está no caminho, a gente, né, vai alternando. Uma hora a gente está nas bolhas, operando de modo estreito, e sofrendo e se debatendo no samsara. Aí tem horas que a gente tem clareza, tem lucidez, brota em nós uma coisa assim, além do eu, além das identidades, e a gente vai ajudar as pessoas, a gente vai ajudar o Dharma, vai ajudar os movimentos de uma forma desapegada, uma forma leve, você não está buscando algo em troca. Aquilo está operando na mandala. Então, não é assim, um dia, quando eu me iluminar, eu vou operar na mandala. A gente já faz isso em graus variáveis, né? Então, para isso, as práticas. Quanto mais eu pratico a sabedoria através, né, dos ensinamentos e das meditações, mais eu vou acessando as mandalas. Quando no puja à noite que o Lama faz. Então, o Lama abre ali várias mandalas, rapidinho, inclusive, né? Um tempo não muito longo. Então, por exemplo, o Lama abre a mandala de Tara Vermelha.
E aí você lê aquele texto e você copia a mente de Tara Vermelha e você pode acessar a mandala de Tara Vermelha. Aí o Lama faz a prática do Sutra do Coração da Prajna Paramita. Aí lê o sutra, recita o mantra, aí você está ali copiando a sabedoria da Prajna Paramita. Aí você faz a prática de Vajrasattva, e aí você está lá copiando a mente de pureza primordial de Vajrasattva, manifestando um corpo claro, límpido, translúcido como Vajrasattva. Aí você faz a prática do Buda da medicina, a prática de Guru Rinpoche. Então são várias oportunidades de acessar as mandalas de sabedoria. Isso que é a prática. Então, o nosso processo discursivo e autorreflexivo interno, ele atrapalha um pouco o acesso às mandalas. Porque a gente fica o tempo todo pensando muito, analisando muito, pensando geralmente a parte. É uma bolha olhando para a mandala. A bolha não entende a mandala, porque a mandala está além das bolhas. Então a gente não vai acessar as mandalas fazendo tudo direitinho por dentro das bolhas, né? As bolhas são apenas bolhas, elas constroem outras bolhas, né? Causalidade, o samsara usual. Agora, as mandalas, tan, 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 em algum momento brota na gente aquilo assim, você vai, né, se aproximando, se aproximando, se aproximando, tem uma hora que você está lá, assim, meio que magicamente. Você não sabe bem como é que você acessou aquela compaixão, aquela lucidez, aquela equanimidade, mas você acessou, mesmo que seja por instantes. E aí você vai aprendendo a entrar na mandala. Lembra que na mandala a gente não entra pela porta da frente, né, com alguma coisa assim, que você se esforçou para entrar na mandala. A mandala não é acessada através de esforço. É uma prática, sim, de clareza, mas é uma clareza que não é baseada justamente num raciocínio causal. Não é uma coisa de lógica, de inteligência, é uma coisa mais assim de copiar, de acessar de forma direta. É que nem as crianças, assim, elas veem um jogo, elas começam a jogar um jogo, assim, em poucos instantes elas já sabem os controles todos, o que que elas têm que apertar, como é que faz, como é que não faz, e estão jogando. Elas não estão pensando, vou apertar o botão A, vou apertar o botão B. Aquilo é meio intuitivo, vai acontecendo. E acessar a mandala vai se tornar algo assim também. A gente vai acessando, por exemplo, assim, o jeito mais rápido de acessar as mandalas, de novo, é Guru Yoga, é copiar a mente daqueles que já estão lá. Então, quando a gente, né, ouve, né, os ensinamentos dos mestres, das mestras, ou lê as sadhanas e as transmissões, aí a gente ouve aquilo e tem uma parte nossa que vai para aquele lugar, assim, sem esforço, sem raciocinar. Aquilo acontece. Você está lá, né? Então, acessar as mandalas é um processo de se abrir, né? De não impedir que a mandala, porque a mandala, na verdade, é o nosso modo natural de expressão. A mandala não é algo externo a nós, diferente de nós, que nós estamos tentando achar, tentando acessar. A nossa natureza genuína, ela já é lúcida, ela já circula pelas mandalas. Então é só a gente parar de atrapalhar que a gente entra na mandala. Isso é uma coisa importante de lembrar. Eu não atrapalhando com a minha confusão interna, eu acabo acessando. Marcelo, tanto a bolha quanto as mandalas ainda assim é uma expressão da natureza última. Só que na bolha você está inconsciente, é isso? Você está Exatamente. fixado nas identidades, nas coisas da bolha, né? A mandala não. A mandala ainda não peguei a mandala. Tem, sim. A É porque ela mandala passa pelo é a cognitivo, clareza. né? Sim, Oi? a mandala é uma clareza, é uma lucidez. E as bolhas têm uma construção de identidade. Se dentro da bolha eu enxergar a bolha apenas como bolha, como vazia e luminosa, eu já estou na mandala. Mandala de sabedoria da Prajnaparamita, né? Tá. Então, as bolhas são também expressão da natureza primordial, mas sem lucidez.
E nas mandalas tem um movimento também de expressão da natureza primordial com lucidez. Então, todo o ponto do Dharma é: você reconhece ou não a tua natureza? A tua verdadeira natureza? Essa é a única questão que tem que ser respondida no budismo como um todo. Se você reconhecer a tua natureza, pronto, acabou, não tem caminho, não tem nada mais para fazer. Apenas repousar no reconhecimento da natureza primordial. Se você ainda não reconhecer, tudo bem, você está dentro do samsara, a tua natureza ela segue a mesma, mas você não reconheceu. Mas nada mudou. Em essência, nada mudou. O samsara e o nirvana têm a mesma substância. Samsara e nirvana são vazios e luminosos do mesmíssimo jeito. Então, é o sutra do coração completo, né? Reconheça a sua natureza vazia, luminosa, presente o tempo todo. Então, relaxe, né? Descanse uma mente cansada, uma mente que vem carregando o fardo do pensamento conceitual a infinitas vidas. Aquilo vem te esmagando, te gerando sofrimentos, muito raciocínio, muita complicação, com muitas necessidades, muitas, né, coisinhas do samsara, muitas distrações. Então, essa mente conceitual, ela não é ruim, não é maléfica, obviamente que não. Mas ela, quando ela assume o trono da mente e a natureza primordial vai para o calabouço, fica escondida lá embaixo, aí essa mente conceitual ela se torna uma vilã, de certa forma, porque ela só estende mais o samsara. Então, esse é um ponto para lembrar, para contemplar, né? Ou seja, apenas descanse na sua natureza. Né? O Lama falou ali atrás sobre o cansaço diante do samsara. Tipo assim, para a maioria de nós, talvez a gente tenha aqui isso, né? E vai envelhecendo um pouco assim, a gente vai olhando assim, mais do mesmo. Já vi isso tantas vezes. Os jovens, em geral, eles ainda têm muitos planos, né? Muitos projetos. Eles acham que o mundo, a vida vai dar certo, assim. Claro que os jovens também podem ter a mesma lucidez. Grandes e grandes mestras e mestres tiveram, né, assim, lucidez desde muito jovens. Mas, na média, assim, é como se a gente tivesse que cansar o sapato, né? É, gastar a sola do sapato do samsara, assim. Até a gente dizer, gente, mais um pote de sorvete? Mais uma série vou começar? Mais uma playlist do Spotify? Aquilo fica tão repetitivo, tão chato assim, se você parar para olhar, aí aquela insatisfação fica tão clara que é insatisfatório, né? E aí alguns vão dizer assim, eu preciso de alguma coisa para me sentir bem nesse mundo. Aí vão beber, vão tomar drogas, vão fazer alguma coisa, vão festar, né? As pessoas buscam alguma válvula de alívio, né? Assim, para essa insatisfação. Agora, o praticante não, ele olha assim, bah, samsara sem fim, sofrimento infinito, guerras após guerras após guerras, doenças após doenças após doenças. Mortes após mortes, né? É a mesma coisa desde sempre, não mudou nada. Não tem como sair disso, assim, se eu ficar por dentro disso. Isso é a renúncia. Quando a gente realmente olha para o samsara e vê, samsara não vai dar certo, não é satisfatório, mesmo que agora a minha vida seja razoavelmente boa, mas não tem jeito, a idade vai chegando, a idade do condor, né? E começa assim, né? Dói aqui, dói ali, isso e aquilo, e cai isso e cai aquilo, né? Cabelo é dente, e assim, e etc, etc, né? É uma queda geral, assim, né? Então, esse é o samsara, né? Então, se a gente olhar para isso, assim, a gente vai ver, né? Bom, que pelo menos agora, que já passei a juventude mais básica, né? Que eu possa ter clareza de que eu não vou ser feliz através do samsara e possa praticar
com alegria, dedicação. E entenda, né, que o caminho do Dharma do Buda é uma saída possível, é uma saída maravilhosa, é uma saída que aqueles que buscaram encontraram uma felicidade muito mais estável. É uma felicidade que não depende de coisas para estar feliz, gente. Olha que maravilha! A pessoa tá feliz de boa, de bobo. Né? A gente costuma até brincar, né? Assim, quando alguém estava feliz, assim, não tinha uma razão, parece bobo, tá feliz aí sem uma causa óbvia, né? E é isso mesmo, é ser feliz de bobo, é rir de bobeira, é estar numa boa mesmo na prisão. É assim que os mestres tibetanos enfrentaram a invasão chinesa, por exemplo. Então é possível. Eles dão um testemunho, né? Tem inúmeros seres que alcançam isso, né? Então, para nós, ter gente viva que faz isso, né? Não é assim uma história do passado, é algo assim que realmente vale a pena, né? Eu acho, quando a gente dá uma desanimada, assim, daí você lembra disso tudo, assim, tchum, se não for isso, vai ser o quê? Né? O Dharma, né? Explica tudo, resolve tudo, assim, se não for o Dharma, o que que vai ser? Então, que mérito de ter encontrado isso tudo e poder seguir, poder praticar e poder, né, ter os textos, as instruções todas. Muito mérito. Alguma coisa numa vida passada a gente fez de bom, né, para encontrar isso tudo. E nessa vida a gente teve assim a curiosidade, o interesse, a gente se abriu, né, a gente colheu esses méritos aí, o Dharma chegou ao Brasil, a gente nasceu aqui por algum motivo, e aí a gente está aí aproveitando de uma forma fantástica, né? Onde nunca houve, né, tanta disponibilidade do Dharma escrito, falado, todos os níveis, né? Então, vamos aproveitar, né? Muito bem, gente. Então, a gente vai ficar por aqui. Eu dei uma enrolada aqui para dar tempo da Márcia revisar mais umas páginas para a semana que vem, né? Ei, Marcelo, bem que notei, estava aqui me roendo. Gente, vai acabar isso já. Ah, nada. Tudo controlado milimetricamente. Muito Sempre bem. confiei, Hã? sempre confiei em você para Pode isso. ficar, né? Não muito, mas um pouco pode. Ai, ai. Então é isso, queridos. Seguimos semana que vem. Então estamos avançando aí no último dia. Daí, bom, o plano, a ideia é, quando a gente terminar, né, assim, o estudo desse retiro, a gente começar a estudar o Sutra do Ataque Cardíaco. É uma ideia, né? Se surgiu outra ideia, talvez a gente mude, né? Porque afinal nós não temos apego às ideias e à sequência de estudos, não é? Vai que surge alguma coisa mais brilhante, a gente, para o momento, né, a gente muda de direção. Ok? Mas podem ir comprando o livro de qualquer forma, porque o livro é um dos que tem que ler, tem que estudar, né? Independente de a gente estudar agora ou não. Fantástico. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lop cho song ring lo che zam ling sa sung cha par dro ju chok song nang vadam medral do sung ele show. Boa noite, gente. Obrigada, Boa Marcelo. noite. Obrigada, Obrigada, Marcelo. querida. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Boa Boa noite. noite, gente. Obrigado, Marcelo. Gente, obrigada, Marcelo. Boa noite a todos. Obrigada, Marcelo. Sandra. Oi, querida. Tava querendo te ver.